Gente, boa noite, obrigado pela presença de vocês aí, vocês que já chegaram aí, até chegaram adiantados, Maíra, Edi, Fernanda, Paulo, Olivia, Eliana, brigadão pela presença aí. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito gostoso com o Zé Bueno. Na terça-feira a gente fez um esquenta, a gente deu uma conversadinha prévia para ver qual que é a abordagem que a gente ia dar, né, o que a gente ia falar, e já foi demais. Então, se a gente, no mínimo, repetir a dose de terça, eu já estou feliz pra caramba, que foi muito bacana. Espero que vocês gostem também. Só para começar rapidinho, antes da gente entrar no tema, pequenos avisos aí para a gente fazer um bate-papo gostoso para todo mundo. Esse sistema, não sei se todo mundo conhece, já participou de um hangout assim, mas a ideia é que eu e o Zé, a gente vá conversando, conforme a gente vai falando, a nossa imagem vai sendo substituída uma pela outra. Quando eu falo, eu apareço maior aí para vocês, quando ele fala, é ele que entra. E vocês vão falando com a gente pelo chat. A gente vai, na medida do possível, aqui a gente vai respondendo as dúvidas, olhando os comentários aí, comentando na hora. Eu vou marcar, quando alguém fizer uma pergunta, a pergunta vai aparecer em vermelho, que eu vou ficar monitorando isso aqui, e vou deixar a pergunta vermelha para a gente não deixar passar nada. E aí, conforme as perguntas forem sendo respondidas, eu vou tirando essa marcação. A gente está marcado para começar agora às 8h30, expectativa de uma conversinha de 1 hora, até 9h30, ou se passar um pouquinho por conta de perguntas, comentários, aí a gente dá uma estendidinha. Essa conversa que a gente está tendo vai ficar gravada, esse vídeo vai ficar registrado, depois vocês vão receber o link para rever, ou quem não conseguiu chegar, se inscreveu, mas não pôde participar, vai poder ver depois. E aí, o último aviso é aquele aviso tradicional de sala de aula, né, de evento. Desliga o celular, né, tenta não deixar nada te atrapalhar aqui, foco para a gente ter uma conversa gostosa. Pega um caderno, provavelmente você vai ter alguma ideia, algum insight, alguma percepção, quiser anotar alguma coisa, deixa um caderninho aí do lado para fazer anotações. Pega a sua bebida favorita, no meu caso eu vou deixar aqui uma garrafinha de água aqui do lado, não é a minha bebida favorita, mas o tempo está super seco, eu vou ficar com uma aguinha aqui do lado. Pega a sua bebida, relaxa e vamos falar sobre vergonha. Eu acho que como a gente tem um público aqui que vem de contatos que estão mais ligados a mim e alguns de contatos que estão ligados ao Zé, só vou fazer uma rápida apresentação e aí a gente entra. Eu sou o Denis, o meu foco de trabalho principal tem a ver com criatividade, então eu faço um trabalho que tem a ver com desenvolvimento de jogos para treinamento empresarial, e tem um projeto mais pessoal que se chama Ser Criativo, que é uma jornada de despertar de potenciais criativos. E nessa jornada eu achei que seria muito interessante aproveitar o potencial de outras pessoas que eu conheço e que são muito legais, como o Zé, por exemplo. Então eu estou querendo fazer esses bate-papos para a gente discutir pontos de vista, aproveitar o conhecimento e a experiência das outras pessoas, sempre conectando com esse tema da criatividade. Isto posto, não vou ficar falando muito de mim, eu vou passar a bola para o Zé, para ele se apresentar, e aí a gente entra de vez no assunto. Zé, vai lá, quem é você? Muito bom, essa pergunta é complicada, né? Eu sou uma soma de experiências de muitos anos aí. Então, tenho experiências profissionais, experiências acadêmicas, experiências que deram errado, experiências que se transformaram no caminho, né? E a temática da criatividade me acompanha, né, desde moleque. Eu acho que isso aqui nos aproxima bastante, Denis. E a sem vergonhice talvez nos aproxime bastante, que eu acho que eu estou onde eu estou muito decorrente de ter me atrevido, de ter ousado, de ter arriscado, de ter tentado sem nenhuma evidência assim de resultados, né? E eu acho que esse é um grande legado assim para conversar com as pessoas, né, sobre por que esperar estar 100% pronto para começar alguma coisa, sabe? Então eu nunca estive 100% pronto para começar
porcaria nenhuma, né? E as coisas começam bem inacabadas e elas vão se formando ao longo do processo. E todas as minhas realizações, minhas atividades atualmente, elas nasceram nesse lugar, né? De um certo atrevimento, de uma certa sem vergonhice, né? De botar o filho no mundo, antes de ter certeza de que é hora de fazer isso, né? Então, bora papear, bora conversar. Não é... Fiquei pensando hoje no Gicovati, sabe? Parece que eu não tenho nenhuma autoridade, assim, psicanalítica para falar da sem vergonhice, né? De comportamentos humanos. Não tenho nenhuma pesquisa. Também não tenho nenhum livro sobre nada. E mesmo assim a gente vai poder falar um pouco sobre essa história da sem vergonhice, de preferência numa dimensão pessoal, né? No que isso aí, aonde isso aí faz sentido para mim, ou fez sentido para mim durante um tempo, ou por ter sentido vergonha, ou por ter causado vergonha em alguém. Vamos que vamos. Muito bom. Eu vou só complementar aqui, porque isso eu acho que é uma informação bem bacana. O Zé, assim como eu, tem formação em arquitetura. Pois é. E acho que assim como eu também, nunca fez um projeto de casa de ponta a ponta, assim, de verdade, que foi construído. A gente foi rumando para outros lados aí. E o Zé é sensei de Aikido. Tem um espaço, um dojo Harmonia, e o exercício do Aikido também é um exercício muito conectado à criatividade. É isso, Zé? Na minha visão aí. Não, é isso aí sim. Acho que em algum lugar essas duas águas se encontram, né? A arquitetura, o Aikido, eles se encontram, aqui dentro eles estão juntos, né? Mas fora, às vezes, é meio estranho entender o que esse cara faz. Esse cara, afinal, ele é professor de Aikido, ele é arquiteto, ele trabalha com criatividade, trabalha com os rios. Que história é essa, né? É um conglomerado de coisas, né? Ligadas a sem vergonhice, Denis. Aqui eu estou à vontade para falar que todas são frutos de atrevimento. Muito bom. Bom, acho que essa coisa da vergonha, né, a ligação da vergonha aí com a criatividade, é que a vergonha ela parece ser um dos principais inibidores da expressão criativa, né? Muitas vezes a gente, por uma sensação de inadequação, uma sensação de que falta alguma coisa, ou uma sensação de que algo está errado, a gente acaba deixando de expressar um monte de coisa, né? Deixando de expressar o que a gente pensa, deixando de expressar o que a gente sente, deixando de expressar o que a gente acredita e, enfim, deixando de expressar aquilo que a gente é. E é muito doida essa história de vergonha, porque ela tem a ver com a tendência, né? Parece que, em alguns momentos, a gente quer ir contra a tendência, né? Quer ir contra o que é norma num certo grupo. Só que a gente tem um mecanismozinho lá, interno, que não deixa a gente fazer isso. E outras vezes, os grupos nos quais a gente está inserido usam esse mecanismo para deixar a gente bem quietinho ali e não contrariar, não contradizer o status quo, né? Então, a brincadeira aqui é a gente expressar um pouco isso, falar um pouco sobre como é que essas coisas funcionam, como isso tem acontecido, e como o Zé disse, falar um pouco na nossa experiência, né? Na nossa vivência pessoal. Uhum. Quer complementar alguma coisa aí, Zé? Fica à vontade. Vamos no bate-bola aí, tá? Não, vamos embora. Acho que a primeira vergonha assim, a ser tratada é trazer o tema da sem-vergonhice com clareza, né? Ou seja, quando a gente fala de sem-vergonhice, a gente pensa nos canalhas, a gente pensa em quem está roubando, a gente pensa em quem está abusando, quem está violando alguma lei, em alguma pessoa perversa, né? Então, a gente não está aqui para falar dessa sem-vergonhice, né? Acho que a sem-vergonhice que é a ausência de ética, é a maldade, é a sacanagem. A gente está falando daquela sem-vergonhice que é íntima, né?
que ela é conjugada assim na primeira pessoa, né? Aquela vergonha de dizer o que você pensa, de dizer o que você está sentindo, de fazer alguma coisa assim diferente do que esperam de você. Ela é muito mais subjetiva e muito mais interna, né? E de alguma forma a gente engoliu a gente absorveu essa cultura, né? Esse medo de surpreender, de dizer o que você está sentindo, né? De estar no seu canto, de guardar. Eu acho que estamos falando dessa sem vergonhice, né? Daquele sentimento de constrangimento, né? O que será que vão pensar se eu fizer isso, né? O que será que vão pensar se eu não corresponder ao que eu acho que as pessoas pensam de mim, né? Então essa acho que é a mais cruel vergonha, né? E hoje eu inevitavelmente acabei vendo o vídeo da Brené Brown, que é maravilhoso, sobre vulnerabilidade, vergonha, né? E ela trata lá nos Estados Unidos isso aí como uma epidemia. Não é um problema americano, um problema brasileiro, um problema mundial, talvez. Você se sentir constrangido de dizer o que você acha das coisas, de fazer o que você acredita que é certo, de você fazer uma escolha, né, que desobedeça um pouco assim, ao que esperam que um homem, uma mulher, um jovem, um adulto, enfim, sei lá o que faça, né? Então essa conversa de hoje, eu acho que espero que seja assim a primeira de várias, né? Não tenho nenhuma coisa pronta, acabada sobre esse assunto. O que eu sei é que aí tem coisa. Essa história de você se sentir constrangido em se expressar é um papo seríssimo. É um papo seríssimo. E eu tenho as minhas histórias pessoais de ter sofrido esse apito, né? De você fazer um movimento atrevido, um movimento autêntico seu, e levar um apito, levar uma repreensão. Minha sensação é que está todo mundo com o apito na boca, pronto para apontar, né? Alguma bola fora da linha, né? Alguma falta, alguma coisa. Então a gente fica assim, tipo, com esse medo de ouvir esse apito, né? Já não é mais nem de fora, né? Já é um apito que é imaginário. A Dani está falando aqui, a coragem de ser imperfeito, né? A imperfeição, eu acho que é assim uma das minhas fixações, né? Da onde vem a mania de perfeição? Quanto ela nos prejudica, né? Essa coisa de Olimpíada agora, eu estou aqui quietinho, tá? Eu estou com vergonha de expressar minhas opiniões sobre o pódio. Por que a gente continua correndo atrás, esperando pelo primeiro lugar, torcendo para ver quem é o melhor, o primeiro? Será que é bom isso aí, gente? Será que o quinto lugar vai continuar sendo uma vergonha? Será que essa é a conversa? Ainda é a conversa de estarmos lutando para descobrir quem que é o melhor, o mais rápido, o mais belo, o mais potente? Será que é essa conversa que nos importa mesmo? Né? Esse é o modelo que a gente tem, né? E quando a gente tem esse mecanismo bem consolidado dentro da cabeça, né? Quando a gente vive em grupo e aprende isso, é normal a gente ouvir aquelas frases do tipo: o segundo lugar é o primeiro dos perdedores, né? Não tem valorização nenhuma. E pensar essa coisa da Olimpíada, né, Zé, que nem a gente conversou na terça-feira, e foi tão engraçado, porque na terça-feira mesmo eu cheguei em casa depois e estava brincando com o meu filho, e ele estava brincando com os carrinhos aqui. Eu peguei os carrinhos, coloquei dentro de uma caixa, e aí inclinava a caixa, os carrinhos corriam e batiam do outro lado. E aí, na primeira vez que isso aconteceu, eu falei: olha, filho, esse aqui ganhou. E ele olhou para minha cara, pegou o outro carrinho e falou: esse aqui também ganhou, esse aqui também ganhou, e esse aqui também ganhou. E na hora eu conectei com o que você falou, né, dessa coisa da Olimpíada, do pódio, da gente pensar: a gente precisa exercitar de novo esse olhar de criança, né, esse olhar de poeta, que olha para o mundo com essa inocência, de olhar e falar: o importante é que os 4 chegaram, o importante é que os 4 estavam lá brincando, né, não tem essa... E quando a gente olha até a mídia, né, assim, o cara que chegou em último lugar, ele até aparece na notícia porque ele é o azarão.
Uhum. Mas os caras que chegam entre o quarto e o último, os nomes não são nem citados. Uhum. Uhum. Né? Eles ficam no limbo da história. A gente está falando de vergonha, tem alguma coisa no ar nessa conversa aqui da perfeição, né? O quanto ela é opressora, essa perfeição, essa excelência, essa perfeição, né? O quanto ela é opressora. Então, viva a imperfeição, estou vendo aqui, né, que o livro da Brené Brown também, A Coragem de Ser Imperfeito, tem alguma coisa, e eu não sei aqui no Brasil o que existe disso, onde é que os imperfeitos são acolhidos, né? Onde é que a gente pode, de fato, desenvolver e não é, a imperfeição não é mediocridade. Ela acho que a grande parte da nossa comunidade é feita de pessoas que não são as exímias, as perfeitas, as melhores, né? Eu não convivo com os excelentes. Eu convivo com as pessoas como eu, as pessoas que são comuns, né? E que se sentem oprimidas por não serem excelentes artistas, excelentes cantoras, excelentes em nada, né? E vamos avançar por aí que a conversa está indo bem. E eu acho que, né, a Gil está dizendo ali que ela tem vergonha de dizer que tem vergonha. Muitas vezes chega nesse nível mesmo, né? A gente é tão treinado na vergonha que a gente não consegue expressar os nossos sentimentos, a sensação de ter vergonha, inclusive, né? E tudo isso tem a ver com essa coisa da gente ter que manter uma imagem sempre muito bonita, sempre a imagem do vencedor, né? A imagem daquele que conquista tudo, que está dentro da norma. Só que a gente nunca vê os bastidores das coisas, né? Quando a gente acaba se comparando com o modelo, a gente se compara com quem tem sucesso ou com quem a gente atribui sucesso, né? A gente sempre se compara com a parte, a pontinha lá de cima. A gente não vê, inclusive, o que o cara ralou para chegar lá. Né? E, lógico, também tem toda uma maquiagem, né, para chegar ali. Então, essa perfeição, essa busca obsessiva pela perfeição, ela realmente é super opressora. E a gente não consegue, muitas vezes, nem dizer o que pensa. Você estava falando aí, né, Zé, de que você tem vergonha de expressar o que você pensa sobre o pódio, né, da Olimpíada. Isso acontece... Fala. Conversa aqui, a gente imaginou um roteiro, né, que abordasse esse constrangimento em expressar o que você pensa, o que você sente, o que você está sentindo, o que você gostaria de fazer, o que você acredita, né? E no fundo, assim, a gente chega nesse quadro final que se consolida, né, um constrangimento em expressar quem que você é, né? E que lugar é esse que a gente está inventando, onde estamos nos habituando a esse constrangimento, né? Ora, sentimos constrangidos em se expressar, e ora constrangendo as pessoas a se expressarem, né? Então, esse bate-papo aqui, acho que para mim, de uma certa forma, ele é o começo de uma investigação, de um investimento nesse lugar, sabe? O que está perpetuando, né, essa cultura da vergonha, essa cultura do constrangimento, da inibição, do eu não sou bom o suficiente, eu não fui feito para isso, tem gente melhor. Você falou agora em comparação, né? As escolas nos preparam para isso, né? A gente vem da comparação desde lá do prezinho e vai comparando, quando a comparação é perversa. Você olhar para o lado e ver quem que faz melhor do que você, quem que tem mais do que você, né? E não tem uma resposta para isso, não temos um desenho novo para o que pode vir a substituir essa cultura da comparação, que está colado ao constrangimento, que está colado à vergonha, né? E aonde a gente vai... Até colocando aqui, unindo isso com o que a Eliana disse, aqui eu marquei em vermelho ali a perguntinha dela, né? Será que essa sensação de apito não quer dizer que estamos muito mal acompanhados? Eu acho que pode não ser, na verdade. Pode ser uma questão cultural. A gente não tem outra referência como cultura, né? Existem outras referências, mas não como cultura. A gente não está acostumado a ter esse outro mindset. Então, às vezes, a pessoa
inclusive, ela tá bem intencionada. Ela está bem intencionada, mas a crítica ela é colocada de uma forma, a gente não sabe, a gente não tem uma elegância no se comunicar também, né? A gente não tem uma elegância no falar, a gente não consegue falar de forma não agressiva, não violenta. Por mais que a gente queira, as teorias da comunicação não violenta dizem isso, né? Que a nossa estrutura linguística ela é baseada numa estrutura de dominação, ela reflete uma dinâmica entre as culturas que é de dominação. Então, as línguas que sobreviveram são as línguas dos povos que ganharam as guerras. Então, está dentro da estrutura da língua ser agressiva. Por mais que a pessoa, às vezes, queira dar um feedback, queira dar um conselho, queira fazer uma sugestão, às vezes, essa crítica é tão dura que ela causa constrangimento, causa vergonha, e isso pode causar um dano imenso ao nosso potencial criativo. Né? Eu acho que tem um dano, Denis, que eu acho que eu acho que a gente precisou ouvir 2, 3 críticas, ou 2, 3 julgamentos mais severos. Acho que é o suficiente isso na nossa formação para instalar um crítico interno, que já não é nem mais externo, é só o fato de imaginar o que alguém vai dizer do que eu estou fazendo. Já não tem mais ninguém lá fora dizendo nada, mas lá dentro a gente acabou criando, né? Essa imaginação do que será que vão dizer. Acho que isso é mais poderoso do que a presença de alguém físico dizendo algo para você. Não, você não devia estar fazendo isso. É um juiz interno, é um apito interno. É melhor eu não dizer, porque o que será que vão pensar, né? O que será que podem achar se eu disser que eu não quero, que eu quero dormir, eu não quero ir? Que eu acho que a minha opinião ela é não. O que será que vão dizer se ouvirem eu dizer não? Então, acho que a maior perversidade é a instalação na cabeça do nosso ser, né? Desse fantasma, desse julgador fantasma, desse avaliador fantasma, dessa pessoa que vai nos comparar com outra, mas é tudo interno. Então, eu não estou vendo ninguém, não tem nada a ser feito fora. Acho que eu não imagino alguma coisa a ser feita fora com alguém, tem que mudar as regras, as leis, as escolas. Tem que se mudar a forma de tem que se reeducar, se reprogramar. Reconhecer esses padrões, né? E deixar de lado. Não tem nada acontecendo lá fora, aqui dentro, né? Tipo, essa pergunta, né? O que será que vão achar de mim? Você já ganhou, assim, quilômetros. Quando você não levar isso tão a sério. Quando você deixar de achar que você não é suficientemente bom para começar alguma coisa, se você remover isso do caminho, as coisas começam talvez a fluir. De novo, assim, tipo, não estou aqui querendo apontar o dedo para nenhuma causa externa. É tudo um jeito de organizar internamente, né? Deixar essa vergonha entrar dentro de você, né? Deixa ela de lado. É um exercício de autoobservação e autoconhecimento bem grande, né? Porque a gente é educado para isso, né? A gente é levado a inserir no nosso sistema operacional esse programinha aí, desse sensor, né? Esse cara que fica aí dentro a espreita de qualquer iniciativa nossa, aquela vozinha vem e fala assim, mas você não estudou o suficiente, você não tem tal título, você não é como tal pessoa, você não tem isso, sempre com esse olhar de escassez, né? Sempre um olhar de que falta algo. E acho que isso que você falou, Zé, já é um caminho para a gente conseguir começar a desmontar esse sensor interno, que é a gente tentar se acostumar com a noção da suficiência imperfeita. Né? Assim, a gente não é perfeito e não vai ser. Mas a gente é suficiente para fazer um monte de coisa, uma coisa legal, já dá para começar a fazer. E ir se aperfeiçoando no processo.
Eu estou vendo aqui o Rodrigo, na perguntinha dele aqui atrás, como é que lidar com os líderes que acreditam que a excelência é uma obrigação do funcionário, né? Fala, meu Deus do céu, imagina você viver sob essa espada, né? De excelência 24 horas por dia. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma fantasia criada pela mente de alguém que finge a meta de excelência 24 horas por dia, que não condiz com nada do que é natural, do que é real. Verão todo o ano inteiro. Primavera o ano inteiro. Flores o ano inteiro. Não vai rolar. Não sei de onde saiu a ideia de excelência permanente de flores. Não, eu quero neve. Neve é legal, então eu quero neve o ano inteiro. Não vai rolar. A neve pertence a um período. Ela pertence a uma fase de um ciclo. Então a neve não é a ausência da flor. A neve é a neve. E a flor é a flor. E o calor é o calor. E a queda das folhas é a queda das folhas. Cada um tem a sua. Tá tudo certo. Agora, quando se define, não, vamos manter, tipo, que a gente vai ser crescimento constante. Eu já começo a desconfiar. Vai ter que crescer sempre. Eu começo a desconfiar. Vai ter que crescer 20% ao ano. Isso aí está mais perto de câncer, né? Câncer cresce 30%, 40% ao ano e mata, né? Então, Então, toma cuidado com essas coisas, né, Eu acho que as empresas, não sei quanto elas estão próximas ou longe do que é natural. Às vezes eu desconfio que elas estão longe do que é natural, que elas criaram a sua própria natureza, né? Então, mas eu falo isso aqui com muita cerimônia, porque eu não pertenço internamente ao mundo das organizações. Eu percebo que tem muita coisa que se distancia de fluxos que são orgânicos, que são naturais. Mas esse é o meu trabalho, então a gente não pode entrar nesse assunto agora aqui, por favor. Mas eu gosto também de uma visão, Zé, para complementar isso que você disse, que de imaginar a excelência mais como uma postura do que como uma postura de busca por melhoria constante e não uma postura de intolerância ao erro. Sim, sim. Se a gente entender a excelência como uma busca por aperfeiçoamento, uma busca por aprimoramento, uma busca por se lançar, inclusive por arriscar, né, por se lançar no desconhecido, isso é um jeito bacana de liderar com excelência, né? Agora, o líder que não permite a sua equipe experimentar, errar, arriscar, admitir, acomodar o erro num lugar que não seja de uma coisa proibida ou mal vista ou inadequada, o líder que coloca o erro nessa condição de impossibilidade, né? Inclusive ele não permite que a empresa seja inovadora. Os funcionários não conseguem ser criativos, né? Então, lidar com essa postura de liderança é muito difícil. E aí, também não sei se tem uma resposta clara, Rodrigo. Rodrigo, você é o Rodrigo Anunciato? Se for você, olá. Olá. Rodrigo, a gente está envolvido em um monte de processos aí que tem também uma motivação de modificar essas posturas dentro das empresas, né? E mas aí, você falou... Quero te cortar. Essa história como as empresas convivem com os erros dos seus colaboradores, com os erros, os acidentes, os imprevistos, como ela está madura para aprender com os erros durante os processos, né? Parece que o erro é uma coisa muito condenada, né? Que tipo, não pode acontecer o erro, tem que haver um policiamento, né, com relação ao erro. Eu acho que tem processos, né? Tem alguns casos onde, de fato, o erro ele pode causar a morte de pessoas. Ok, aí tem que haver um rigor muito grande. Agora tem um campo enorme de relações. Esse erro ele vai ser assim o caldo, a matéria-prima do desenvolvimento de uma equipe, de um negócio, de um produto, esses pequenos erros. Então, eu acho que são métricas diferentes, né? E o que eu percebo é que existe um padrão comum, onde o erro, de uma forma genérica, ele é mal visto. Ele é um problema que acontece na empresa, né? Que acontece nas relações.
Agora você pega uma relação conjugal, você pega uma relação com filhos, você pega uma relação com condôminos. Existem erros, existem acidentes, vão acontecer. Lógico que vai acontecer, tem pessoas diferentes morando no mesmo teto. Aonde que se imagina que a coisa vai ser silenciosa, regular? Não vai haver. Vai haver acidentes. Então, me interessam as empresas que acolhem as empresas, as pessoas, empresas, os países, que tratam o erro com maior compaixão. Compaixão. Me interessam, me atraem as pessoas, as empresas, as organizações que começam a expressar uma certa compaixão pelas coisas que não funcionam como esperadas. Ponto. Porque essas coisas vão acontecer. E é engraçado, algumas empresas mais inovadoras, empresas que usam bastante, inclusive a metodologia de design thinking e coisa assim, elas estimulam essa postura, né, de acolhimento do erro. Então, eles dizem, inclusive, que você deve prototipar rápido, partir rápido para ação, justamente para detectar logo os erros. E em algumas empresas, a coisa chega num ponto, inclusive, de celebrar os erros. Quando alguém erra, quando alguém detecta um erro, esse momento é celebrado. É celebrado e é compartilhado com os outros para que todo mundo aprenda coletivamente. Isso passe a fazer parte do aprendizado compartilhado ali. E a coisa evolua mais rapidamente. Não, o erro ser um presente coletivo, é genial isso aí, né? A ocorrência de um erro, a ocorrência de um acidente, ela está revelando alguma coisa importantíssima a ser reconhecida por todos que estão presentes ali. Mas agora eu vejo pouquíssimos lugares onde isso é fato, né? Onde isso é real. Mas já sinaliza assim, como rever a condição, né? O significado que o erro tem nos processos de educação, nos processos de produção, nos processos de relação. Tudo isso envolve o erro, envolve o acidente. Envolve o equívoco, envolve a queda. Eu sou um cara do Aikido, por exemplo. Eu sou um cara do Aikido. Gosta. A prática do Aikido inclui o estudo da queda, o estudo da falha, o estudo do acidente. É lá que mora o conhecimento, você saber como se organizar frente a uma queda, frente a uma interrupção, frente a um problema. Eu vejo poucos lugares assim fora onde isso é tão bem tratado com essa mesma compaixão. Vai acontecer. Vai acontecer o inesperado. E ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Ele traz no seu bojo, assim, traz conhecimento, ele traz cultura. Eu acho que esse olhar, Zé, ele também pertence ao âmbito das artes, quando o artista, a começar pelo artista, mas também por quem está em volta dele, tem esse olhar de compaixão, porque que lugar melhor também para lidar, para aprender a lidar com o imprevisto do que a arte, né? Total. Não precisa nem ir para o lado do jazz, que é a essência dele é todo o improviso, né? Ou uma tônica, pelo menos, dele é o improviso, mas uma pintura. Ninguém começa uma pintura sabendo onde ela vai terminar, né? Você começa com uma intenção, mas a coisa vai, conforme você vai pintando, ela vai mudando. A gente vai exercitando isso ao longo da pintura, né? Então, e aí coisas que a princípio seriam erros, elas são incorporadas no processo. E no final das contas, isso até vira um diferencial, um traço marcante, um traço característico, né? A gente conseguir aproveitar isso também é legal. E aí a Eliana falou aqui que artistas que procuram isolamento, às vezes estão em busca de não terem em volta ninguém apontando o dedo para eles. Pode ser, mas isso também é um tanto perigoso, né? Se isolar
da sociedade, acho que o caminho mais interessante é esse que o Zé apontou, é promover alguma mudança aqui dentro, ou os dois, né? Que é da gente conseguir... Não, que você trouxe, você está trazendo a arte aí, eu acho que a arte, ela tem que, uma visão minha, ela está assim meio na periferia assim, do conhecimento, né? Tipo, as atividades artísticas, parece que é coisa para os talentosos, para todo. São mulheres, né? A gente se envolver com esse erro, com esses acidentes, com esses borrões, com esses acasos. E a arte é o terreno pelo erro. E você faz uma obra, a obra não deu, você deixa ela de lado e começa uma outra, com a naturalidade infantil. Vamos continuar a fazer, vamos ver o que vai dar aqui. Então, acho que esse exercício, eu vejo hoje lideranças e pessoas importantes assim que estão dando as cartas aqui no mundo, muito pouco próximas dessa visão artística, poética, né? Existe um pragmatismo, existe uma lógica e tal. Talvez se houvesse uma formação artística, humana, né, que acolhesse com maior compaixão pelos acidentes, pelas dissonâncias, pelas diferenças, né, a gente teria Acho que a arte, ela talvez... eu gosto muito de trazer a arte mais para o centro, pensar na arte menos na periferia e mais no centro da nossa formação como cidadãos. Acho que houve uma perda muito grande em afastar e deixar a arte e a criatividade para os especiais, para aqueles que têm um dom. Não, todos somos criativos. Aonde foi que se separou, tipo, os criativos dos não criativos? Para abrir a boca e falar, você é criativo. Para você mandar um e-mail, você tem que ser criativo. Para você se vestir e escolher a armação de um óculos, você tem que ser criativo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, E a vergonha, pois é, a vergonha de se reconhecer como artista, né? Isso é uma coisa que uma vez eu ouvi uma palestra de um grande cara, assim, ele perguntou assim, quem que se acha criativo aqui nessa sala? Com aquele silêncio, assim, né? Com um silêncio, assim, tipo, esperando que algum talentoso levantasse a mão para falar, não, eu me sinto criativo. E a gente levou um pito desse... Escuta, onde é que vocês se afastaram dessa dimensão criativa e artística que todos aqui têm? Deveria todo mundo se levantar na hora e falar, eu sou criativo. Aonde foi que a gente matou essa criatividade? Aonde foi que a gente deixou a vergonha ocupar esse lugar da criatividade, da espontaneidade, da imaginação, do erro, né? Embora. Eu acho que essa coisa dessa tomada de consciência, né, de que a criatividade ela é inerente à nossa natureza, a gente é criativo, mesmo que a gente não queira, a gente é criativo, não tem como, né? A questão é tomar mais consciência disso e assumir mais isso mais verdadeiramente, né? E até comentando, unindo com a pergunta eu não sei se é Mayra ou Maíra falando aí, qual é a origem da vergonha? Né? Se é culpa, medo, que sentimento que está escondido na vergonha. Acho que é um monte de coisa, né? Essa troca que a gente está falando, de substituir a noção de que nós somos criativos e que por isso a gente pode se expressar pelo mecanismo da vergonha, eu acho que ele passa por esse medo de não pertencer. Né? Eu acho que a gente também, uma das características nossas como espécie é que nós somos criativos. A outra característica é que nós somos carentes. Então a gente precisa do contato com o outro, a gente precisa da aceitação, até porque a gente precisa também da validação daquilo que a gente expressa, né? Seja positiva, seja negativa, a gente precisa do reconhecimento daquilo que a gente está expressando. Então, acho que eu não vou dar uma resposta completa aqui, mas
Eu acho que tem muito a ver com isso, né? O medo de você ser excluído, o medo de você não pertencer a um certo grupo. Aí a gente acaba abafando a nossa expressão mais verdadeira e substituindo isso por um comportamento que a gente sabe que é garantido. Né? Porque o medo do erro faz com que a gente faça as coisas só quando a gente tiver a garantia de que a coisa vai sair boa, vai sair bonita, vai sair dentro dos padrões. Né? A gente abre mão de experimentar as coisas, mesmo que a gente não faça perfeitamente. Tem uma autora que eu gosto bastante, chama Julia Cameron, que é uma das minhas principais leituras aí nesse assunto de criatividade. Ela fala assim, se tem alguma coisa que vale a pena ser feita, então ela vale a pena até ela ser mal feita. Porque se é tão legal aquela coisa, vale a pena até a gente fazer ela mais ou menos, porque é gostoso, só por isso. O legal é fazer, não é fazer bem. Ixi, aí tem outras perguntas aí. É uma delícia aqui ver essas perguntas. Meio aflito aqui, não consigo responder. Tem um monte de pergunta boa. E memórias, ou seja, dadas assim de ter lá atrás ouvido 2, 3, 4 vezes negativa a respeito de alguma expressão sua, isso é suficiente para ficar para sempre. Pessoal, acho que o Denis conhece essa história. Eu fiz arquitetura, eu gostava de desenhar, gostava de brincar com isso lá com meus 17, 18 anos, na minha adolescência, fui caminhando para a arquitetura. No primeiro ano da faculdade, eu tive um trauma com uma das grandes professoras de arte da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que no meio assim de uma classe grande assim de 150 pessoas, ela pegou um desenho meu e deu uma esculhambada geral assim, expondo, né, a minha incompetência em alguns como se diz? Alguns quesitos? Opa! Zé tá aí? Olá, olá, vocês estão por aí? Imprevistos dos eventos ao vivo. Respondam aí, por favor, se vocês continuam aí. Responde aí para mim no chat, por favor. Tá. Legal. Acho que travou lá no Zé, né? Beleza. Legal, vamos aguardar aí. Acho que deu uma travada lá no Zé, ele deve voltar já já. Olha só, meus pais estão presentes, que legal. Gil, Rodrigo, Eliana, Dona Edi, minha sogra também. Audrey, a Shihá. Enquanto isso, deixa eu continuar comentando aqui. O Zé, voltou? Eu não sei onde parou, onde caiu, onde terminou essa história. Você estava comentando que teve uma esculhambada geral no meio de uma classe de 150 pessoas e aí caiu. Não, e foi um único fato. Num momento de vida, jovem, que marcou e me deixou profundamente constrangido em fazer um outro movimento, em continuar desenhando
processo levou 15 anos. Foi extremamente educativo. Uma professora muito querida, alemã, que me trouxe de volta para o desenho, para a pintura, para a arte. Pô, essa ferida, né? Esse buraco aberto. Os bancos de escola, né? E a minha educador, como professor, né? O fazer ao julgar, avaliar, ao constranger alguma pessoa e secar o seu potencial de imaginação, de criação, né? Vergonha que eu me vacinei e que hoje eu gosto de Travamos de novo? Tô quietinho aqui. Essa história, o Zé compartilhou a história dele, que eu vou falar de uma história que aconteceu comigo, tentando responder aí para Gil, que perguntou se vergonha e timidez andam juntas, né? São a mesma coisa, são coisas distintas. Eu acho que a timidez ela é a expressão externa da vergonha, né? É aquilo que a gente identifica como comportamento. A vergonha, eu tenho a impressão que ela é algo mais interno, né? É um mecanismo emocional, um mecanismo interno. E a timidez, ela se expressa no comportamento. E eu não me acho uma pessoa tímida, eu acho que eu tenho uma forma de me comunicar que é mais expansiva, enfim. E eu sempre gostei de música, nasci numa família de músicos, estão aí meus pais presentes aí no bate-papo, que os dois são músicos, meu irmão mais novo é músico, vive de música hoje. Eu sempre gostei de tocar, de cantar, tocar piano, tocar violão, tudo. Mas algum mecanismo dentro de mim acionou esse mecanismo de vergonha, porque eu nunca me formei numa faculdade de música ou eu nunca completei um conservatório. Eu não tenho um título que ateste que eu sou músico, né? E isso, por 25 anos, foi um bloqueio, assim. Até que um dia um amigo meu que foi me apresentar para uns outros amigos que tinham uma banda, e ele falou, esse aqui é o Denis, ele também é músico. E eu tomei um susto. Era como se ele estivesse contando uma mentira. Era como se ele estivesse enganando as pessoas, falando uma coisa sobre mim que não era verdade. Falei para ele depois, falei, cara, você é doido? Você fala para os caras que eu sou músico? Eu não sou músico. Imagina, eu gosto de tocar um pouquinho, eu gosto de cantar um pouquinho. Então, isso para mim, esse processo me ajudou a assumir esse aspecto. E no fim eu fui ver que, poxa, não só pela questão do conhecimento, eu, apesar de não ter estudado por anos a fio, de não ter concluído um curso ou uma faculdade assim, mas eu tenho bastante conhecimento de música e gosto de tocar, enfim, tenho uma banda, toco e tal. E no fim o que me faz um músico é o fato de eu tocar música, de eu exercitar isso. Então não tem como eu ter esse receio de falar que eu sou músico, né? Eu só não sou músico profissional, mas isso era alguma coisa que me dava uma vergonha terrível, assim, e que eu levei mais ou menos 25, 26 anos para assumir e depois conseguir dizer isso, dizer que eu sou músico, perder essa vergonha de dizer que eu sou músico. Então, essas coisas, a gente tem uns mecanismos que são muito malucos, né? Assim, essa coisa da timidez. Então, você vê, eu não sou uma pessoa tímida, mas nesse aspecto de assumir um traço
porque eu não tinha um título que me autorizasse a ter esse traço publicamente ou por alguma notoriedade, eu tinha vergonha. Vergonha de falar que eu sou músico, né? Então, a gente tem que superar essas coisas. Hoje é muito mais fácil dizer, eu digo com gosto isso, eu sou músico e pronto. É difícil, foi difícil. O Rodrigo está falando aqui, né, das multipotencialidades, né? Eu acho que você é músico, você é artista, eu sou cantor e eu sou poeta, e eu sou escritor, e eu sou empresário, e eu sou atleta, e eu sou dançarino, e eu sou amante, somos múltiplos, somos canivete suíço que não está falando. Eu acho que esse título, né? Mas no que você é melhor? Qual que é a coisa que te representa? Acho que isso é o mapa da infelicidade, você ir atrás dessa limitação de falar, afinal, o que você é mesmo? Não, eu quero continuar sendo esse canivete, quero continuar sendo essa paleta de cores, de sons, e não me deixar oprimir ou constranger pela ausência de um título. De um título. Eu sou mestre, eu sou aprendiz, eu sou um senhor, eu sou uma criança também, às vezes, eu sou um moleque. E não deixar, eu acho que a vergonha tem a ver com esse lugar de você inibir, né, essa variedade, essa multiplicidade, essa complexidade, essa riqueza. Você se diminuir, você ser, afinal, no que você é bom, no que você presta. Porque é só isso que vai servir, é só isso que a gente quer de você. Se a gente conseguir, tipo, negar essa ladeira, desobedecer essa lógica e falar, eu sou grande e eu sou pequeno também. Eu não vou responder ao que te atende como um profissional, como uma excelência. Eu experimento. Eu adoro, por exemplo, não uma dica, mas sei lá eu, né? Adoro me jogar em experiências onde eu vou me sentir aprendiz, principiante. Eu adoro. Eu quero ir para um lugar onde eu nunca fui. É nesse lugar onde eu me renovo, me realimento. Hoje eu fiz de pandeiro. Estou felicíssimo. Eu sou um zero em pandeiro. Um zero. E eu me divirto no processo de descobrir a lógica do pandeiro, o compasso do pandeiro, o ritmo, enfim. Estou caminhando para ser um zero, um aprendiz, um faixa branca em capoeira. Eu sou um velhinho de 56 anos quase, mas eu quero entrar na brincadeira de não saber a capoeira. De não saber algo. É lá onde acontece, é lá onde eu brinco com a minha vergonha de não saber, de me sentir constrangido. É nesse lugar esse lugar que me interessa. O webinário aqui, eu nunca fiz isso aqui contigo, Denis. Tá aqui conversando online, com um monte de gente falando aqui num cantinho. Eu sei lá, não sei. Mas é lá que eu quero estar. Eu morri de vergonha de entrar aqui hoje, Denis. Sem vergonhice. Estou morrendo de vergonha de responder, de não entender nada. É nesse lugar que eu quero. Do frio da barriga. Do desconforto, é lá. É aí que a gente expande, né? É aí que a gente expande os nossos... Num dojo de Aikido, eu estou em casa. Eu tenho 30 anos fazendo isso. Eu fiz uma viagem uma vez para a Alemanha. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma viagem de bicicleta internacional. O que eu quis? Eu quis ir para um lugar que eu nunca fui. Eu quis ir para um lugar onde eu não conhecesse a língua. Para quê? Para me expor a essa... Eu quis sentir o desconforto de estar num lugar novo. Eu gosto da insegurança desse lugar. Eu aprendi que eu não vou morrer. A minha mãe achava que eu ia morrer. Você vai para lá, você vai sozinho, você não vai com ninguém.
Você não tem uma equipe de apoio para pedalar sozinho? Eu falei, não, é lá que eu quero ir. Eu quero morrer lá. Eu quero morrer para as minhas certezas, para o lugar que eu já sei. Eu quero entrar no lugar e me gesticular pelas mãos, porque a mulher não entende o que eu falo. Esse lugar que eu quero. Então, hoje eu gosto de me expor, eu gosto de sentir vergonha, eu gosto de sentir que eu estou meio cru ali. É precioso isso. É precioso, isso me treina. Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente consegue ter uma experiência de redefinição dos nossos limites, né? A gente vê que a gente é capaz de um pouco mais do que a gente acha que a gente é capaz, né? A gente cresce nessas situações. E se a gente entender que isso é erro, então a gente nunca vai sair desse círculo que delimita a gente hoje e nunca vai aprender. E a Ana disse aqui, né? Quando o inesperado começa a acontecer em muita intensidade, se a gente parar para pensar, né, o que é tão previsível assim na nossa vida, né? A gente gosta de achar que a gente tem muito controle sobre tudo. Na verdade, isso é ilusório, né? Isso é ilusório e eu acho que essa ilusão ela nasce no mesmo lugar onde nasce toda essa história que a gente está falando sobre a vergonha, a necessidade de ter controle, necessidade da perfeição, a necessidade de fazer as coisas tudo corretamente, de acordo com uma norma. O Zé o Zé é um cara que tem frases poderosas, né? Tem várias. Uma delas, que eu acho que vem ao encontro desse questionamento aqui, é que tá tudo correndo. Como é que é, Zé? Não, tá tudo caminhando conforme o imprevisto. E a Eliana fala, nossa, se vier e se tiver muita coisa inesperada, né? Eu acho que o inesperado tem que vir aos borbotões. A gente tem que se familiarizar, estar à vontade com o inesperado, com a ausência de controle, com o not knowing. Ou seja, a vida é feita disso aí. Em algum lugar a gente aprendeu que não, você tem que organizar, vai saber, as coisas vão acontecer conforme o esperado. Eu não tenho certeza. A minha experiência diz que a vida é muito mais feita do inesperado do que o do previsto. E tá tudo bem. E tá tudo bem, vai acontecer as coisas que tem que acontecer, que estão acontecendo. E não vão acontecer as coisas que tinham que acontecer conforme eu imaginei que tivessem que acontecer. Sai desse lugar. É mais confortável você estar à vontade com o inesperado, com o imprevisto. E dizer, ok, é isso aí. Hoje eu fiz uma apresentação num evento, me desenharam um palco, um lugar, parará, parará. Cheguei lá, era outra coisa completamente diferente, muito pior, muito menor, muito mais acidentada. Falei, ok, é isso aí, então ok. É com isso aqui que a gente vai lidar. Tinha muito... Não importa o que vem, ok, sabe, tá tudo certo. Isso é uma postura também, né? É uma postura muito legal de aceitação, né? E aceitar ser guiado a dançar, né? Dançar com a vida convida a gente às vezes para tomar alguns caminhos que não eram os que a gente estava pretendendo. E às vezes a gente se nega a fazer essa dança, né? Só que a gente é chamado para um lado que não é exatamente o que a gente quer, ficar estabelecendo muita resistência, muita rigidez, né? Isso também tem muito a ver com a coisa das artes marciais, aí do Aikido também. Rigidez demais é morte. Né? Caos total também é desordem, é falta de compreensão. Mas a gente tem que dançar no meio dessas coisas. Né? Então, se a gente parar para ver mesmo a quantidade de coisas que a gente domina, que a gente tem controle total de todas as variáveis, putz, é mínimo, né? É mínimo. Então, é um caminho mais inteligente, inclusive, a gente passar a brincar com essa incerteza, brincar com o imprevisto, fazer como realmente numa banda de jazz, que um músico de repente dá uma deixa para o outro entrar e improvisar e vai brincando junto e vai criando uma coisa nova ali.
que não era a música original. Ela até parte da música original, ela usa a estrutura da música original para se conformar. Mas o que acontece no meio, é novo. E assim acho que a gente vai dançando pela vida, né? Essa conversa é total jam. A gente está conversando, as pessoas estão escrevendo, a gente escuta algumas, não escuta outras, a gente vai jogando, essa capacidade de jogar com a vida. Tem um verbo que eu adoro, que eu sinto uma falta assim, de um verbo equivalente em português, que é o to play. Então a gente não tem um verbo que reúne tantas coisas incríveis como o to play, que é o brincar, que é o tocar, que é o jogar, que é o se divertir. É o mesmo verbo. Eu acho que é o melhor verbo para conjugar a vida, o viver, de modo sem vergonha, é o to play. É o jogar com as coisas como elas vêm para você. E você treinar a sua forma de responder essas coisas. Às vezes você vai acertar, e se não acertar, continua o jogo. Continua o jogo. Você simplesmente não respondeu. Agora, isso não vai valer um ponto, isso não vai te desqualificar, isso não vai te diminuir. É apenas um ponto. É apenas um lance do jogo. Então, acho que falta play. Ser sem vergonha, para mim, é ser um player. É praticante do to play, do jogar, do brincar com a vida. Levar-se menos a sério, levar o próprio jogo menos a sério. Isso aqui é uma conversa de 1 hora, é um webinário, é um bate-papo, mas tem um tesouro nessa história, né? De que não tem... eu não tive escola disso. Ninguém me ensinou como jogar a vida do jeito que a vida vem. Não tem isso aí. Você vai jogando aí, você vai ser pai sem saber como é que é ser pai, você vai ser profissional sem saber como é que é ser profissional, você vai ser amante, marido, companheiro, sem saber como é que é ser. A gente vai jogando, a gente vai jogando. E ao longo do caminho você vai sacando como é que é o melhor jogo. Eu acho que a falta de vergonha, a falta de... você abolir esse sentimento de inadequação, de erro, faz de você o melhor jogador. Você botar o erro no teu jogo e falar, não, você vai errar e você vai continuar jogando. Isso faz de você o melhor jogador, seja um homem, seja uma mulher, seja um profissional. Isso aqui é um começo dele. Sim. Diga lá. E essa postura, né, Zé, aquilo que, retomando de novo essa metáfora com a Olimpíada, né, com os esportes no geral, ela leva a gente também a ter até um respeito maior pelas outras pessoas, por quem está envolvido com a gente nessa brincadeira, né, nesse play. Assim como a gente passa a olhar para o nosso competidor no esporte como um cara importante, um cara sem o qual a gente não estaria lá, um cara que faz parte da partida, a gente passa a olhar com um pouco mais de compaixão mesmo, né, para as outras pessoas que estão em volta da gente e ao poder expressar a nossa imperfeição, aceitar a imperfeição delas também, porque eles também são players, né, eles também estão jogando junto. A Audrey jogando aqui é bonitinha. Sonhar grande, fazer pequeno, começar já. É isso aí. Eu marquei duas frases aí que eu acho que até vale a pena a gente comentar rapidinho. O Marcelo Fukuda, legal que você está aí. O Marcelo fala sobre o impacto da cultura, né? Falando que tem culturas, realmente, a cultura japonesa tem casos que vira e mexe vem a público, né, de pessoas que preferem se suicidar do que passar por uma situação de vergonha, né? Elas se suicidam por causa da vergonha, né? Ao invés de assumir o erro. Terrível, né? Terrível, claro. Com certeza são situações em que elas cometem erros que prejudicam um monte de gente, desvios, né, de dinheiro, em geral são esses os casos, né? Mas, então, assim, nesse caso, não é exatamente a questão do erro, a questão do dano na sociedade, mas ela como pessoa sentir que ela, em mão da própria vida,
nessas culturas isso acontece literalmente. Mas será que a gente não faz parecido, só que metaforicamente? A gente se suicida também, né? A gente abre mão da nossa vida para não sentir a vergonha. Acho que isso aí abre outras conversas. A gente está aqui já quase uma hora conversando. Acho que de novo, eu quero insistir, esse assunto acho que não é um assunto para terminar aqui. É um assunto para cada um que está acompanhando, que está ouvindo a nossa conversa, parar e pensar um pouco assim, tipo, qual que é a tua vergonha? Do que você tem constrangimento de se expressar? Eu acho que uma outra questão, tipo, é sempre essa história das duas mãos, né? Quem nós estamos constrangendo no nosso comportamento, né? Nosso jeito de funcionar, em que a gente pode estar causando uma certa vergonha de se expressar, seja na nossa linguagem, na nossa atitude, no nosso jeito de se relacionar aí no dia a dia, né? Então, não somos só vítimas dessa história, a gente também a gente cria do conceito da vergonha, da inibição. Quem que você está pensando que é, sabe? Você não é bom o suficiente. Então, qualquer micromovimento, sabe, feito na direção de cura dessa cultura de constrangimento, acho que é um super ganho. Deixar de se condenar, deixar de diminuir aos outros, deixar de condenar, né, a atitude, o comportamento de outras pessoas que estão aí também no jogo, experimentando essa experiência mágica, misteriosa que é a vida, né? Tá todo mundo jogando, todo mundo tentando emplacar. E às vezes o apito tá na nossa boca, né? Às vezes tá na boca de alguém. Apito, eu tô um apitinho na boca, pronto para dar uma apitada, assim, de quem que fez uma bobagem aqui. Então a gente tem medo de ouvir o apito e a gente está pronto para apitar. Então é uma conversa assim que espero que ela dentro também, sabe, tem coisas aí, sabe, vamos explorar. A vergonha, a Brené Brown colocou, é uma epidemia mundial, sentir vergonha de quem você é, de ser quem você é, expressar o que você pensa, expressar o que você sente, expressar o que você deseja. Vergonha disso é uma epidemia. Então vamos abrir essa conversa aqui e criar outras conversas. Em vários lugares onde eu estou gerando assim, o que está acontecendo aí dentro, sabe? Expresse sem cerimônia o que se passa aí dentro. E isso, né, para isso acontecer, a gente precisa ter coragem. Nos dois sentidos de direção, de conseguir expressar, ter a coragem de vencer essa vergonha da gente expressar quem a gente é, e também coragem de aceitar as pessoas como elas são, né? De abrir um espaço, a gente não precisa se submeter, mas abrir um espaço para deixar essa manifestação acontecer sem que a gente censure, sem que a gente condene. É muito fácil, né, a gente ter aquele comportamento assim de querer que a pessoa faça do nosso jeito, ou querer que a pessoa faça como a gente faz, né? E trabalhar em equipe, conviver em sociedade, viver em família, né? A partir do momento que tem uma outra pessoa e a gente acredita na expressão da individualidade, a gente tem que abrir mão de uma parte da nossa vontade, não tem como, né? Deixar a outra pessoa florescer, sem a gente interferir demais, né? Sem deixar... Então requer coragem. Acho que é outro caminho aí para a gente explorar com relação à vergonha. Eu queria só comentar rapidinho também aqui o que a Eliana colocou sobre a questão de alguém assumir uma profissão sem assumir os riscos dela. Profissão, né, Eliana, é uma palavra interessante essa, assim. Por um lado, ela é aquilo, a atividade da qual a gente tira o nosso sustento, mas por outro lado, é aquilo que a gente professa, né? A nossa profissão, aquilo em que a gente acredita.
olhando por esse lado, talvez não seja tão pesado assim, sabe? O cara trabalhar no banco e dizer que é músico, ou eu mesmo, né, dizer que sou músico. Espero que você não se ofenda quando eu falo isso. Eu não vivo de música, eu não tiro meu sustento, eu não assumo todos os riscos que uma profissão, que viver da música, tirar o sustento da música envolve. Mas eu gosto de dizer que eu professo a música, que eu gosto tanto de música, isso é uma coisa que faz tanto sentido para mim, é uma coisa que me define tanto, que nesse aspecto ela é a minha profissão. Então, claro que isso tem as implicações do mercado e tudo mais, mas olhando só para esse aspecto interno, que acho que é onde a gente está focando mais aqui, talvez doa um pouco menos, sabe? Ouvir alguém falar que é músico, que é músico porque professa isso, não é músico porque quer dar uma de músico, quer dar uma de artistinha, nesse sentido pejorativo, né? É uma pessoa que ela ama tanto aquilo, né? Assim como eu, por exemplo, eu sou um músico amador. Eu sou músico amador por duas coisas, porque eu não sou um músico profissional no sentido de ganhar a vida com isso, e porque eu sou um músico amador. O músico amador é aquele músico que ama a música, é o amador. Então, acho que tô só tentando dar uma outra visão aí, só para... Porque a gente bota muito peso também nessa coisa da tão, né? E isso acaba inibindo. Sei lá, eu acho que eu acabo sendo mais a favor da pessoa expressar, dizer que isso é uma paixão, dizer que isso é algo que ela gosta muito de fazer e que acaba tendo essa confusão dos termos, né? Assim, eu sou músico, mas eu sei que eu não sou uma pessoa como você, que vive da música. Mas talvez seja mais leve a gente poder dizer isso. E aí a gente lida com as implicações de mercado, competição, dinheiro e tal, isso num outro momento. Uhum. Tá me vendo aí, Denis? Tô vendo. Se deu uma sumidinha, mas voltou aí. Caiu um pouquinho aqui e voltei. Olha, queridíssimo, acho que a parada é essa aí. Acho que isso aqui é o começo de uma história. Acho que é manter acesa essa chama, né? Do quanto a vergonha, sim, de expressar o que nós sentimos, o que nós queremos, né? Eu acho que é um serviço. Eu acho que é um serviço social, assim, tipo, a gente, tipo, seja com jovens, seja com adultos, seja com senhores, seja com mulheres, seja com quem for, a gente investigar o que está faltando para você expressar o que você sente, o que você pensa. Você está à vontade para fazer isso? Você está se sentindo constrangida, né? A gente observar o quanto nós somos os constrangedores, às vezes, né, da expressão, da autenticidade de alguém, né? Do gesto de alguém. sim. Eu sou um professor de Aikido, cara, então acho que eu falo isso aí que é uma coisa muito, de um jeito muito... Tem gente que tem vergonha de... Já passou da idade, porque acha que não vão gostar, porque acha que não tem coordenação, porque não vai entender direito. Tem gente que fala que não quer participar de uma prática de Aikido porque pode atrapalhar aos outros. Eu vou chegar lá, eu não sei nada, eu vou atrapalhar o andamento. Quantas vezes a gente está por achar que vai ser um estorvo na vida de outras pessoas, que não vão gostar do seu pé. E rola isso. Porque você não entende nada, você não sabe cantar, então melhor eu não entrar, porque todo mundo lá já meio canta, né? Então eu não vou entrar porque eu não sei. Que mundo que a gente criou, onde você criou as pessoas de dentro e as pessoas de fora.
onde você cria um sentimento de que, não, eu não pertenço a isso, isso aí não é meu, eu não posso entrar. Então, esse mundo me interessa, o mundo que não tenha fora e dentro. Seja um único mundo, um único lugar. Ainda que as portas estejam abertas, né? Muitas vezes a gente não entra, a porta está aberta e a gente mesmo não dá esse passo. Não é para mim isso aí. Isso aí é para eles, não é para mim. Pois é. Né? Gente, a gente está caminhando aí para o fim dessa conversa. Vocês estão vendo uma imagenzinha aí, por acaso? Responda aí para mim, por favor. Eu não estou vendo mais o chat, Denis. Não? Tenta aí no seu canto esquerdo aí, Zé, ativar lá o Webinar Jam Studio. Não o bate-papo, o estúdio. Então. Entrou. Entrou legal. Não. Tá, essa imagem que eu estou colocando aqui, isso, imagem do Aikido, exatamente. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem que é o logotipo aqui do Aikicor. O que você colocou? Onde eu estou vendo? Eu não estou vendo nada aqui. Não está aparecendo aí para você? Tá para aparecer junto do chat. Chat, abriu aqui. Estou vendo, tá vazio. É muito competente a sua mediação. Isso é a Eliana. Eliana é sua fã. A Eliana é gente finíssima. Obrigado, Eliana. Então, Zé, ainda que você não esteja vendo... Ô, Denis. Agora, porque a gente bola assim pro chat, né? Na verdade, é uma incompetência minha aqui de ler as coisas do chat, ouvir as falas do Denis. Isso aqui é tudo muito novo. Pedido aqui. Relaxa, tá indo bem. Ó, eu coloquei, você não tá vendo aí, Zé, mas eu coloquei para todo mundo aí o logotipo do Aikicor, com o link para cair na página do Aikicor no Instituto Harmonia. E a gente queria finalizar, indo para os finalmente aqui dessa conversa, conforme a gente vai terminando aqui, para algum encaminhamento, né? Como o Zé falou, isso aqui é um ponto de partida, a gente vai fazer outras conversas dessas, outras atividades de pesquisa e aprofundamento nessa história da vergonha, mas a gente queria mostrar para vocês duas possibilidades de lugares, de circunstâncias em que a gente promove uma delas é o Aikicor, e aí eu acho que quem tem que falar do Aikicor é o Zé. Manda ver aí, Zé. Tá cortando um pouquinho deles, não tô te ouvindo direito. Ah, tá. É que eu tava dizendo que eu tô colocando aí o logotipo do Aikicor, porque para a gente dar um encaminhamento para essa conversa, a gente vai mostrar aqui dois caminhos de espaços que acomodam bem essa situação de expressão sem vergonha, né? Um deles é o Aikicor. Tá o link aqui, eu estou colocando o link para as pessoas, quem quiser clicar, vai cair na sua página lá do Aikicor. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o Aikicor. Não, bem simples. Toda quarta-feira à noite eu estou recebendo pessoas no dojo, ou seja, meu encontro pessoal com quem quiser estar comigo para uma experiência que nasce no Aikido, mas ela se expande. Então são as quartas-feiras, das 19h30 às 22h, quando eu falo de Aikicor, é trabalhar com o coração do Aikido, uma experiência, práticas leves e reflexões aos outros.
Será que caiu de novo aí? De novo, vocês estão me vendo aí? Não estão mais vendo o Zé? O Zé tá aí, como é que tá para vocês? Travou tudo ou travou só o Zé? Tá. Beleza, daqui a pouco o Zé volta aí. Acho que ele caiu, né? Acho que ele vai entrar de novo. Zé, voltou? Velho. Travou aí. Tô por aqui. Essa parte podia melhorar um pouquinho, né? Tá meio travado, não? O que é que tá acontecendo? Hoje tá meio enroscada a nossa conexão aqui. Você quer continuar, completar aí o Aikicore? Não, é um último convite, assim, tipo, eu tenho estado no Dojo Harmonia, em Pinheiros, no centro, toda quarta-feira à noite, das 19h30 às 22h. São investigações a partir da experiência do Aikido. A gente tem uma prática leve e uma roda de conversa em seguida para seguir explorando essas questões tão interessantes como essa da sem-vergonhice, da coragem, da aventura, da criatividade, da expressão, da empatia, do afeto. Então, a minha linguagem forte tem sido o Aikido ao longo de muitos anos. Então, está todo mundo convidado a aparecer quando quiser, qualquer quarta-feira. Faz contato, acho que o Denis deixa aqui depois direitinho, telefone, contato, endereço. E quarta-noite, toda quarta-feira, das 19h30 às 22h. Legal. Pessoal, sinalizem para mim aí se vocês estão vendo essa imagenzinha do Aikicore que eu coloquei. Se vocês tiverem, tem um botãozinho aí, conhecer o Aikicore. Se você clicar, você vai para a página do Aikicore e lá tem todas essas informações que o Zé falou. Informações do que é o Aikicore, datas, horários, endereço, telefone e tudo mais. Ah, legal. A Ana tá vendo aí. Valeu, Ana. Esse é um encaminhamento, né? Esse é um espaço do Zé, que tem outras atividades lá também, e aí a gente está focando agora aqui no Aikicore, porque acho que é o que tem mais a ver com esse momento da conversa que a gente está. E aí eu vou mostrar para vocês também uma outra possibilidade, que é o ser criativo. O ser criativo é esse projeto de despertar da criatividade, e a criatividade entendida num âmbito mais amplo do que a expressão artística ou a criatividade direcionada para o mundo das artes. Mas tem muito mais a ver com isso que a gente falou aqui. A criatividade como uma expressão de quem a gente é, expressão do nosso ser criativo, né? Que todos nós somos seres criativos. Também, se você clicar aí, confirmem para mim novamente, por favor, se vocês estão vendo a nova imagenzinha aí que eu coloquei. Também tem o link lá, dá para vocês saberem mais o que é esse projeto, qual que é a proposta. Inscrições abertas, vai ter uma próxima turma aí em setembro. São 8 encontros, 8 segundas-feiras, das 7h30 às 10 também. A duração aí é o mesmo horário. O mesmo horário de duração aí do Aikicore, só que o Ser Criativo são 8 encontros, né? E fica o convite aí para vocês conhecerem esses dois espaços. Por outro lado, a gente continua à disposição aqui. Vocês podem encontrar a gente pelas redes sociais, por e-mail. A gente fica à disposição aí se vocês quiserem
Se vocês quiserem continuar essa conversa, a gente com certeza vai estar disponível para responder, para conversar em outros bate-papos, e a gente provavelmente vai fazer uma outra rodada dessa e outras iniciativas também, né, Zé? Maravilha, Denis. Brigadaço aí pelo convite. Minha primeira participação em um webinário. Eu não conhecia essa história, assim, nunca participei. Me diverti bastante. Senti vergonha de entrar nessa parada, assim, de conversar com tanta gente sobre uma coisa assim, um roteiro, assim, enfim, ok. Delícia. E é isso aí, Denis. Obrigado pelo carinho e vamos embora. Viva a sem vergonhice. É isso aí, Zé. Eu que agradeço, obrigadão mesmo aí pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, toda a sua sabedoria aí de compartilhar isso com a gente. Obrigado a todo mundo que está aí. Ana Paula Peron, legal que você está aí. Grande Aldrey. Tem uma outra Ana aqui, que eu não sei se é a Ana Cruzcato. Maíra Luna, agora que eu reconheci você. Tem um monte de nomes lindos aqui. Gente. Bem legal. Eliana, valeu. Dona Edi, obrigado. Pai, mãe, valeu. Obrigado. Marcelo Futura, Gil, todo mundo. Então, reforçando, vocês vão receber o link para rever esse vídeo ou, para quem não assistiu, conseguir assistir o vídeo aí. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês saiam dessa conversa mais sem vergonha do que vocês entraram. E vamos nos falando. A gente vai, conforme as coisas forem aparecendo, a gente vai avisando. Espero que vocês possam estar nos próximos bate-papos. Aí semana que vem vai ter outro também, na terça-feira, com a Carolina Nalon. Eu vou mandar e-mail para vocês aí. Obrigado. Boa noite para vocês. Valeu, Zé. Boa noite. Valeu, Denis. Obrigadão. Beijo para todo mundo. Para quem perguntou o que tem, eu vou contar aqui já, hein? Ó. Olha, Zé, antes de terminar, só tem uma pergunta aí que não quer calar. O que tem na sua caneca? Essa pergunta apareceu um monte de vezes aí. O que tem na minha caneca? Olha, eu perdi a vergonha de abrir uma garrafa de cerveja de India Pale Ale. Está sendo propaganda aqui da Colorado, uma cerveja dele para regar essa prova, com vocês. Tá bom? Muito bom essa Colorado, delícia, hein? Ó, tintim, saúde. Aqui é só água, mas na próxima vez eu pego uma cerveja também. Valeu, galera. Boa noite. Maravilhoso. Tchau.